Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito. E a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a reunião do Melhor da Terra, que é baseada em Isaías 1:19. Se você quiser, diz a Bíblia. Se você quiser, se estiver disposto a obedecer, vai desfrutar do melhor da terra. É a palavra de Deus. E é para você, é para todo o que crê. Em nome de Jesus. Em todos os nossos templos, um grande trabalho sempre. Olha o que diz aqui em 1 Reis. Eu vou ler o 21, 20, 25 e 26. Em algumas traduções também. Vamos na NVI agora. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei, ele respondeu. Por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? É interessante uma coisa, sabe? Quando uma pessoa fala a verdade para o outro, ela se torna inimiga. Porque Elias não concordava e não podia concordar com os atos absurdos, bizarros de Acabe, Acabe o via como inimigo. E a verdade é que Elias não era inimigo de Acabe. Acabe quis ser inimigo de Elias, porque Elias jamais apoiou e falava com muita força e autoridade com ele. 25. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás dos ídolos que faziam os amorreus, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado diante de Israel. Na King James diz assim, no 25, jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de se vender para fazer o que era mal perante Yahvé, o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua esposa. Ele tomou atitudes horríveis, seguindo os ídolos, a exemplo de tudo quanto fizeram os amorreus, os quais Yahvé expulsou de diante dos filhos de Israel. Na mensagem diz Acabe, influenciado por sua mulher Jezabel, cometeu todo tipo de pecado contra o Eterno. Ele foi muito pior que seus antecessores. Entregou-se a atos perversos diante dos ídolos, como os amorreus, que o Eterno tinha expulsado do território de Israel. Bom, Acabe foi rei de Israel. Qual era a lei? Não se case com mulheres cananeias. Ele se casou com Jezabel, que era dos Sidônios. Ali, fazia parte daquele povo, adoradores de Baal e muitos outros deuses. Ali já foi, assim, a ruína dele. Ele era fraco, ela era forte, e ela o pressionava e o influenciava negativamente. Com isso, ele construiu na nação do Deus vivo, que o Senhor havia levantado, por intermédio de Abraão, um templo. Ele construiu um templo para Baal, levantou muitos altares para Baal, postes sagrados. Levou o povo a uma corrupção, porque o objetivo da Jezabel era, assim, acabar, extinguir com o culto ao Deus vivo e levar as pessoas a adorarem somente Baal.
E ela usou Acabe. Agora, Acabe era o rei. Ele tinha o poder, ele tinha a liderança. E ele se submeteu a tudo aquilo que ele sabia, conscientemente, que era uma abominação, era errado, absurdamente errado e devastador, não só para ele, mas para toda a nação. Com isso, ele trouxe uma seca. Entrou uma seca em função daquela idolatria e feitiçaria. O povo foi secando de todas as formas, espiritualmente e então fisicamente, passando fome, não chovia. E chuva é bênção, não caía chuva, não tinha bênção. Mas por quê? Eu vou repetir as palavras de Jeú, que disse: como pode haver paz em meio a tanta idolatria e feitiçaria? Então havia tanta feitiçaria, tanta idolatria, e por onde isso entrou? Por intermédio de Acabe, que pressionado por Jezabel, ia lá e fazia aquilo que o Senhor reprova, e que ele sabia que era reprovável aos olhos do Senhor, a abominação diante do Senhor. E a expressão de Elias para ele foi: como é que você pôde se vender aqui, ó? Por que você se vendeu? Quer dizer, você tem um preço, né? Pagaram o seu preço, né? Você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Olha o que a Bíblia diz: nunca existiu alguém como Acabe que, pressionado por Jezabel, por sua mulher, vendeu-se. Vendeu-se. Talvez você se vendeu por alguma coisa. Você tem um preço? Quer dizer, se por isso aqui ou por isso aqui você desagrada a Deus? Você é capaz de pecar contra Deus por causa de quê? Dinheiro? Sexo? Covardia? Muita gente se vende por covardia, porque não consegue dizer não, porque não consegue enfrentar alguém que é mais forte que ele. Por imagem? Muita gente se vende por causa da imagem. O que importa para ele é a imagem. Então ele faz qualquer coisa, ele mente, ele encena, e ele se vende. Tem gente que se vende por causa de dinheiro. E às vezes, assim, qualquer coisa, a ganância, faz com que ele se venda facilmente, desagrada ao Senhor. Tem gente que assim, ele se vende por um momentinho, uma coisa miserável, por sexo. Por um prazer momentâneo, por uma aventura, uma paixão. Ele se vende. O Acabe fez aquilo que as nações que habitavam ali faziam. E o Senhor destruiu com todas elas, usando Israel, a nação de Israel. E por que elas foram destituídas e destruídas? Por causa de toda a sua idolatria e feitiçaria. Abominação é o que não faltava na vida daquelas pessoas. Os amorreus, os cananeus. E ele foi lá e fez pior. Pior. Sabe quando... Peraí, quem é que deu essa terra, esse lugar para nós? Foi Deus. Agora ele vai lá e faz o mesmo que aquelas pessoas que foram destruídas, que Deus tratou duramente com elas, faziam.
Então você vê que não tem sentido. Você vê, é a mesma coisa, você sabe o que é certo em Deus, você está vendo alguém que é ímpia, uma pessoa ímpia, com atitudes ímpias, sendo tratada duramente, você está vendo a história, aí você vai lá e repete a história dela, mesmo depois de saber o fim que ela teve, ela não foi abençoada, a atitude dela, todas as atitudes perversas levaram ela a uma condenação, uma destruição, aí você vai lá e repete. O Acabe apenas repetiu a história das pessoas que Deus havia destruído. Quer dizer, se Deus destruiu, é porque Deus não aprovou nada do que elas estavam fazendo. Ele foi lá e foi fazer a mesma coisa. Porque não conseguia dizer não para Jezabel. Ele não conseguia bater de frente com ela e ele era o rei. Ele se vendeu conscientemente. Porque ele sabia quem era o Deus de Israel, ele conhecia, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia que caminho trilhar. Sabe quando uma pessoa sabe tudo? Ela sabe, mas mesmo assim ela vai lá e faz errado? Acabe. A expressão do Elias é muito forte. Por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? Essa é a pergunta que eu acredito que Deus está fazendo para pessoas hoje. Por que você se vendeu? Por que você tem se vendido? Por que você tem se vendido e tem feito aí tudo que você sabe que é uma abominação diante de Deus? Você tem deixado claro para o diabo que você tem um preço. Se ele pagar, ele te leva. E ele tem te levado para onde ele quer. Como ele levou Acabe. Até ele ser morto. Acabe foi sendo levado, conduzido, e ele usava Jezabel, que usava a fraqueza dele, a covardia dele. E assim, ele foi se destruindo com pessoas, levando muitas pessoas ao pior caminho, porque ele corrompeu a nação de Israel. Tanto que quando a Bíblia diz a casa de Acabe, compara alguma coisa com a casa de Acabe, é coisa terrível. Porque a casa de Acabe significa um povo que só fez coisas que o Senhor abomina, reprova, coisas repugnantes. Entendeu? E ele era um homem consciente. Ela não. Ela era assumidamente adoradora de Baal, mas ele não. Ele era o rei de Israel, conhecedor do Deus vivo. E ainda assim, ele fez questão de repetir a história do pai dele, que já tinha feito errado, e agora ele vem e faz errado também. E o primeiro passo errado que ele deu foi se casar com a Jezabel, que não era uma mulher do seu povo, mas dos sidônios, adoradora de Baal e perseguidora do povo de Deus. Ela se tornou uma assassina de profetas, perseguidora de profetas. Muitos profetas viviam escondidos, enquanto os profetas de Baal comiam na mesa dela, mas os profetas de Azerá. Ela escravizou a nação com aquela idolatria e feitiçaria, e usando quem? O Acabe. Talvez você não tenha se dado conta que você tem sido usado para corromper pessoas, não só você, mas corromper pessoas, talvez a sua família, pessoas que estão ao seu redor. Você tem sido usado, você tem se vendido. O diabo tem dado a você, tem usado a isca certa e tem te levado. E você tem se corrompido. A palavra é essa, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova.
Por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? E toda vez que você é pressionado, de alguma forma, você vai lá e faz o que o Senhor reprova. Qualquer pressãozinha que você sofre, você já se vende. Qualquer uma, você já se vende. Estou precisando de dinheiro. Se vende. Faz aquilo que você sabe que o Senhor não aprova. Passa por cima da verdade. Estou me sentindo solitário, solitária. Vai lá e faz o que o Senhor reprova. Se vende. Peca contra Deus por causa de alguma coisa. Porque estou me sentindo, por causa de sentimentos, por causa de emoções. Por causa de dinheiro. Por causa de opiniões. Talvez você hoje tenha pecado contra Deus porque você não quer contrariar alguém. Igualzinho a Acabe. Acabe não quis contrariar Jezabel. E contrariou a Deus. Talvez você tenha escolhido, para você é mais fácil entristecer a Deus, se afastar de Deus, pecar contra Deus, do que dizer não para alguém. Do que enfrentar alguém e dizer não, isso é pecado e eu não vou fazer. Mas você prefere dizer não para Deus do que dizer não para alguém. Você prefere pecar contra Deus do que contrariar alguém. Você vê que maluquice, que coisa doida? A pessoa se vende. Se vende. Aqui, ó, por que você se vendeu? Para fazer o que o Senhor reprova. Olha só, nunca existiu ninguém como Acabe que, pressionado por sua mulher, Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. É essa palavra, você talvez tenha se vendido. O diabo tem pagado o seu preço. O seu preço talvez nem é tão caro assim. Nem é. Por pouquinho você já se vende. E vai lá e faz tudo que você sabe, conscientemente, como Acabe sabia. Ele era consciente que aquilo era errado, mas ele fazia. Pense a respeito. O fim de Acabe foi terrível. Da Jezabel também. Mas Acabe sabia muito bem o que Deus esperava dele. E ele fez tudo ao contrário. Ele se vendeu. E fez aquilo que o Senhor abomina. Que Deus possa iluminar o seu entendimento. E você possa se voltar para Deus. Se volta para Deus. Se humilha. Obedeça a Deus. Fica do lado certo, que é do lado de Deus. Agrade a Deus. Paga o preço que for necessário. Diga não, se afaste. Enfrenta o que for preciso, mas se submeta a Deus. Se humilha. Se arrependa. Tira da sua vida o que está errado. Sabe, o Acabe tinha que ter enfrentado a Jezabel e dito, não, a partir de hoje chega, eu vou agradar a Deus, eu não vou mais ceder para você. Ele tinha que ter eliminado toda aquela idolatria e feitiçaria de Israel, mas não. Ele não foi apenas conivente, ele executou, ele agiu, ele aprovou. Ele foi lá e fez, ele realizou, ele se vendeu. Se volta para Deus. Essa palavra é para te ajudar, para abrir seus olhos. Se volta para Deus. Acabe não se humilhou, não se voltou para Deus, mas você pode se humilhar e se voltar para Deus. Ele teve um momento, aqui mesmo, em que ele até se vestiu de pano de saco, etc e tal, mas logo você vê ele voltando a fazer as mesmas coisas. Então não adianta. Não adianta um dia você até se curva diante de Deus e de repente, daqui a pouco, você está lá fazendo a mesma coisa, porque não quer contrariar, não é contínuo, não é consistente, não é perseverante.
Vamos. Você sabe o que é certo. E talvez está do lado errado, apoiando coisas erradas, abomináveis. Levante-se enquanto você tem oportunidade e não se venda mais. Se humilha diante do Senhor. Deus está buscando por você. Se crer e desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta palavra esteja impactando esta vida, abrindo os olhos dela, causando um temor e um desejo de se voltar para o Senhor e romper o que for preciso, ainda que ela tenha que perder muitas coisas, perder mesmo. É melhor ela perder com os homens do que ela continuar perdendo com o Senhor. É melhor, meu Deus, ela abrir mão do que for preciso, mas ficar bem com o Senhor, te agradar. O que ela precisa entender é que ela não pode mais continuar se vendendo, fazendo aquilo que o Senhor reprova. Abra os olhos dela, dê força a ela para ela romper com tudo isso, para ela se voltar para o Senhor, para ela se humilhar enquanto ela tem chance. Para ela se quebrantar, dá mente para ela entender, dá visão. Meu Deus, que a palavra entre de forma revelada e dê a ela a capacidade de entender, de ver e de reagir. Abençoa lares e famílias, todos que têm orado comigo, enviado seus pedidos para oração, que sejam abençoados, respondidos, meu Pai. Tudo que tem bloqueado o caminho dessa pessoa que seja tirado. Todas as amarras que sejam arrancadas. Senhor, eu não sei o que tem aprisionado essa pessoa num lugar de derrota, mas que isso caia por terra e que ela tenha força para se voltar para o Senhor, porque o Senhor está ajudando ela. Um programa como esse, Senhor, é um portal que se abre diante dela, é a oportunidade dela, e se ela nesse momento entrar, se humilhar, ela vai ter a graça, é a oportunidade dela de mudar a vida dela. Que ela não deixe passar, que ela não continue na mesma direção. Eu oro por uma mudança, meu Deus, radical na vida de cada pessoa. Mudanças que não são radicais, não são eficazes. Que ela se posicione, dá vitória a cada um. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço definições. Eu peço situações definidas, que barreiras caiam, que muralhas venham ao chão. Meu Pai, que a boca do leão seja fechada, que toda a fúria do inimigo seja repreendida. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Prospera os semeadores, essas pessoas que são dizimistas, ofertantes do programa, porque elas têm sido alimentadas aqui. E nós abençoamos o lugar onde nós somos alimentados. E se esse programa tem alimentado a vida dela, então, Senhor, que ela continue semeando e que mais semeadores sejam levantados, porque talvez essa pessoa tenha sido alimentada, mas ainda não decidiu semear aqui. Que ela tome essa decisão, porque é certo que o Senhor vai honrá-la grandemente. Quem planta, colhe. Se ela passar a plantar nesse programa, com certeza ela vai ser abençoada, porque é uma boa terra. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo abençoadas, fortalecidas.
Que cada um esteja recebendo a força, a graça para romper com o que for preciso. E não permanecer no caminho errado, se vendendo, fazendo o que o Senhor reprova, abomina. Que cada um receba a força para se voltar para o Senhor e se humilhar. E obedecer ao Senhor, se humilhar diante do Senhor. Desagradar quem for preciso, quem for necessário, não importa quem. Mas ficar com o Senhor, agradar o Senhor acima de tudo. O Senhor precisa ser agradado acima de tudo. Obediência absoluta ao Senhor. Ao Senhor. Nós precisamos saber o que o Senhor quer de nós e nos submetermos radicalmente ao Senhor. Ainda que isso desagrade muitas pessoas. Deus, eu agradeço muito por essa palavra e peço que possamos obter muitos frutos desse trabalho. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo transformadas com esse entendimento. Obrigada, amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém? O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, onde eu fico, onde vou estar às 19h30 com a reunião do Melhor da Terra. Isaías 1:19. Se quiseres e ouvirdes, desfrutareis, comereis do melhor desta terra. Se você estiver disposto a obedecer, vai desfrutar do melhor da terra. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.